Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Conta o evangelista Marcos, no capítulo 9 de seu evangelho, que um homem destacou-se da multidão que cercava Jesus, dizendo-lhe: Mestre, trago-lhe meu filho, que há anos é perseguido por um espírito impuro, que o derruba ao solo, o faz espumar, ranger os dentes, agitar-se, e meu filho vai secando. Pedi a teus discípulos que o afastassem, mas eles não conseguiram. Jesus pediu ao pai do menino que o trouxesse à sua presença. Diante de Jesus, o menino caiu ao solo, atacado pelo espírito impuro, e rangia os dentes e espumava, um espetáculo assustador para a multidão ali presente. Mas Jesus, tranquilamente, continuou a conversar com o pai do menino. Há quanto tempo isso acontece? Ah, Senhor, desde pequeno. Parece que o espírito quer provocar a morte de meu filho, porquanto o faz desmaiar junto à água, junto ao fogo. Se podes alguma coisa, por piedade, Senhor, compadece-te de nós. E Jesus, tudo é possível ao que crê. Ah, Senhor, diz o pai do menino, creio em ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, então, dirigiu-se ao espírito. Espírito impuro, eu lhe ordeno, afasta-te desse menino e nunca mais o atormentes. O menino agitou-se ainda mais, deu um grito lancinante e quedou-se inerte no solo. Parecia morto. Morreu, morreu, murmurou a multidão apavorada. Mas Jesus ergueu o menino, que em breves momentos estava totalmente recuperado, sem nenhum problema, livre para sempre da influência daquele espírito impuro. Mais tarde, conversando a sós com Jesus, os discípulos perguntaram: Mestre, por que não conseguimos afastar aquele espírito impuro? Espíritos assim, responde Jesus, só podem ser afastados com jejum e oração. Bem, meus amigos, qualquer médico diagnosticaria, no caso do menino, um problema de epilepsia, um distúrbio nervoso que provoca convulsões terríveis. A narrativa evangélica nos fala que o problema era de influência de um espírito impuro. A ortodoxia religiosa situa os espíritos impuros como seres demoníacos, é o demônio atuando. O Espiritismo nos explica que demônios não existem. Espíritos impuros são homens desencarnados, agindo no plano espiritual de conformidade com as tendências que cultivaram na Terra e de acordo com as suas motivações. Certamente aquele espírito impuro tinha contas a ajustar com o menino e seu pai, se não desta vida, de vidas anteriores. Agora Jesus diz ao pai do menino que tudo é possível àquele que crê. Interessante que Jesus, em várias passagens evangélicas, ele vincula a cura à fé. É preciso ter fé para ser curado. A tua fé te salvou, diz Jesus em inúmeras passagens, reportando-se àqueles que foram curados por ele. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Será que Jesus premiava a fé? Só quem acreditava nele é que ele curava? Não, se não acreditar em mim, eu não curo. Não, o problema não era esse. O problema é que a fé é o elemento de ligação. Estabelece a sintonia entre aquele que vai ser beneficiado e aquele que vai beneficiar.
Isso é muito destacado no Centro Espírita, quando falamos a respeito do trabalho do passe magnético. Tanta gente vem ao centro tomar o passe, mas é preciso ter fé, porque a fé estabelece a sintonia. Quando eu tenho fé, eu estabeleço a ligação, e é através da ligação que nós seremos beneficiados. Então não é uma questão de premiar a fé, é a questão de ter condições para assimilar aquilo que o benfeitor, no caso os espíritos ou passista, no caso Jesus, possa nos oferecer. O liquidificador é um maravilhoso instrumento doméstico, é uma máquina extraordinária, indispensável hoje em qualquer cozinha, liquidificador. Mas ele será uma inutilidade doméstica sem eletricidade. Para o liquidificador funcionar, você tem que ligar a tomada, porque sem eletricidade não funciona. A fé é o ligar a tomada, exatamente. Nós vamos receber a corrente fluídica, magnética, que vai nos proporcionar a melhoria do nosso estado, ou a cura de nossos males. Você tem que ligar. Se você não ligar, você não vai ser beneficiado. Não adianta tomar 300 passes, se a cada momento eu entro na câmara de passes e eu estou alheio ao que se faz ali, e até nem acredito muito que aquilo possa representar um recurso de auxílio em meu benefício. A fé é fundamental. Agora é interessante a reação do pai do menino quando Jesus lhe diz que tudo é possível ao que crê. Observemos bem o comentário, a resposta do pai do menino, ela é muito interessante. Ele fala assim: Senhor, creio em ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Uai, como é que pode? O crente não pode ser descrente, o descrente não crê. São coisas incompatíveis, o acreditar e o desacreditar. No entanto, se bem observarmos, verificaremos que é o que mais acontece. Essa fé vacilante caracteriza o comportamento da maioria das pessoas. Nós acreditamos, desacreditamos. Tem até uma história interessante que se passa no norte do país, envolvendo uma comunidade, uma cidade que estava passando por uma seca terrível. E a população vai para a igreja conversar com o padre. Padre, estamos aqui para orar, vamos implorar a proteção de Deus. O pasto está secando, o gado está morrendo, a lavoura está perdida, não há gota d'água nas torneiras, padre. Vamos todos perecer. Vamos orar, pedir a Deus que mande chuva. Vocês acham, pergunta o padre, que se nós orarmos com fé, com fervor, Deus vai abrir as comportas do céu e a chuva vai abençoar a terra? Sim, padre, acreditamos. Vocês têm fé, meus filhos? Tem fé de que vamos orar e vai chover? Temos, padre. Então, por que ninguém trouxe guarda-chuva? Essa é a fé vacilante, a fé que acredita desacreditando. A fé que caracteriza a maior parte das pessoas. A fé, sem dúvida alguma, é uma maravilha na nossa vida. Um homem de fé é um homem firme. Pode cair o temporal, Deus será o nosso abrigo. Se o mundo acabar, Deus arranjará outro lugar para a gente morar. Se o coração estiver em pedaços na desilusão amorosa, Deus vai nos ajudar a reunir os pedaços e a consertar o coração sem deixar marcas. Diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz recostar, conduz-me a águas muito tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas retas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse por um vale de sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos tempos. Confiança em Deus, nossa segurança.
Diz o apóstolo Paulo: se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? O homem de fé é sempre firme. Enfrenta a adversidade, as lutas, os problemas com firmeza, sem perder o ânimo. Entretanto, a fé que caracteriza o comum das pessoas é uma fé muito vacilante. Ela está sempre presente no jardim florido. Quando surgem os espinhos, daí vem a revolta, o desespero, a dúvida, a inconformação, o desânimo, o pessimismo, a depressão, que são mensageiros da fé vacilante. E a semelhança do pai do menino, nesses momentos, bem poderíamos repetir: ah, Senhor, eu creio em Ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Jesus apresenta duas condições para afastar espíritos impuros: o jejum e a oração. Naturalmente, quando ele fala em jejum, não está se referindo ao jejum de alimentos, muito bom, mas não é isso. Ele não se refere a esse tipo de jejum. Ficar algumas horas sem alimento é algo que interessa à economia orgânica, mas não à economia espiritual. Jesus se refere a outro tipo de jejum, o jejum espiritual, o jejum das más palavras, o jejum dos maus sentimentos, o jejum das atitudes indignas à luz do Evangelho, enfim, o jejum de tudo aquilo que é errado. Esse é o jejum a que se refere Jesus. Jejum da nossa alma, em relação às nossas próprias deficiências. Diz André Luiz uma coisa muito interessante, que no atual estágio de evolução em que se encontra a humanidade, dificilmente encontraremos um grupo de pessoas capaz de sustentar uma conversa edificante por mais de 5 minutos. Antes de decorrido esse prazo, surgem as abobrinhas, os comentários desairosos, as fofocas, as piadas, anedotas maledicentes e maliciosas. Enfim, a conversa se degenera, porque as pessoas não conseguem sustentar uma conversa edificante, diz André Luiz, por mais de 5 minutos. Temos um companheiro espírita, dirigente de reunião mediúnica, e quando ele se vê num ambiente assim, que a conversa começa a enveredar pelas abobrinhas, ele logo pede licença e sai. Quando lhe perguntam por que faz isso, ele diz: eu estou de jejum. Jejum de abobrinhas, de más palavras. Ele leva muito a sério uma recomendação do apóstolo Paulo na epístola a Tito: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e nenhum mal tenha a dizer de nós. Essa linguagem sã e irrepreensível é aquela que nos permite realmente nos isolarmos de espíritos inferiores que queiram nos atormentar ou nos causar problemas. A segunda condição de que fala Jesus para que possamos afastar espíritos impuros ou mantê-los afastados é a oração. Naturalmente, é aquela oração que não é um exercício de palavras, mas um exercício do coração. Não é a repetição de rezas, é o apelo que vem do coração. Um ai Jesus pronunciado com o coração vale mais do que 1000 rezas. É fundamental que estejamos sempre dispostos a elevar o coração. Não importam as palavras, nem há necessidade de muitas palavras. E fale sempre o coração. Nesse particular, vale lembrar a experiência daquele preto velho, escravo africano. Eu fico sempre imaginando a situação do escravo. Não há situação mais degradante do que a posição do escravo. Nós temos o Estatuto da Criança, do Adolescente, temos o Estatuto do Idoso, fala-se até do Estatuto dos Animais, dizendo respeito aos seus direitos. Mas nós não temos, nem nunca vamos ter, um Estatuto do Escravo. O escravo não tem direito, ele tem um dono. O dono pode sebiciá-lo, pode agredi-lo, pode vendê-lo, pode matá-lo, pode fazer o que quiser dele, ele é o dono. O escravo não tem direito. E nós ficamos imaginando a posição
de centenas de milhares de escravos que passaram por seus tormentos aqui no Brasil, uma mancha na história do Brasil, a escravidão. Mas esse escravo africano, preto velho, já bem idoso, ele vivia relativamente bem, não obstante a sua condição de escravo. Era respeitado, inclusive, pelos seus donos, pela sua postura, pela sua humildade. E esse escravo era muito ligado à oração. Todas as manhãs, na gleba de terras sob seus cuidados, antes de iniciar a sua lida, ele tirava o chapéu, encostava o chapéu no peito, elevava o olhar para o céu e dizia assim: Senhor, preto velho está aqui. Essa era a sua oração, apenas isso. Ele era um homem analfabeto, não sabia muitas palavras, mas ele sabia colocar o coração. Senhor, preto velho está aqui. Era a oração do Filho de Deus, que não queria começar o seu dia sem pedir a bênção de seu Pai. Senhor, preto velho está aqui. Se formos capazes de orar assim, nós estaremos abençoados sempre, porque sempre ligados às esferas mais altas pelo canal da oração, oração que parta realmente do nosso coração. Agora imaginemos, meus amigos, que aquele menino e seu pai entrassem numa máquina do tempo e viessem aqui para os nossos dias. E aqui o menino seria submetido a uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética do cérebro e se constataria a existência de um foco irritativo no cérebro a promover aquelas convulsões. O pai do menino certamente ficaria decepcionado com os rabinos judeus que haviam falado que o problema era de influência de um espírito impuro. Para nós espíritas não haveria problema nenhum, porque normalmente esses problemas estão associados. O problema físico está associado ao problema espiritual, tranquilamente. O menino certamente tinha o foco irritativo no cérebro. Toda vez que ele era agredido pelo espírito, era justamente a parte mais frágil de sua constituição física acusar. E ele tinha convulsão. Não que a convulsão só fosse provocada pelo espírito, mas o espírito provocava a convulsão sempre que ele agredia o menino. E assim acontece com relação a todos os nossos problemas de saúde. Todos nós temos um ponto fraco. Um é no estômago, outro nos pulmões, outro é no pé, na perna, no braço. E toda vez que nós somos assediados por espíritos impuros, espíritos que nos agridem psiquicamente, será a parte mais frágil de nossa constituição física acusar. Se o cidadão sofre de enxaqueca, ele vai ter dor de cabeça. Se ele sofre do fígado, vai ter uma crise hepática. Se ele tem tendência para ter dores no corpo, ele vai ter dores no corpo. Então, sempre que nós somos assediados por espíritos inferiores, é a parte frágil da nossa constituição psíquica que vai acusar. Por isso é que nós temos que fazer o tratamento médico e o tratamento espiritual. Medicina da terra, que é coisa de Deus também, fruto da misericórdia divina, e a medicina do céu, através dos recursos que são mobilizados. Assim é que nós estaremos realmente recebendo uma ajuda efetiva da espiritualidade. Destaque-se que, para dispararmos uma crise envolvendo a nossa parte frágil da constituição física, não há necessidade de um espírito obsessor nos assediar. Nós mesmos disparamos isso quando nos irritamos, quando perdemos a calma, quando ficamos sob tensão nervosa por não saber lidar com os problemas humanos. Logo, a parte frágil vai acusar. Se não tem qualquer problema de saúde, sempre que ele perde o controle, vai haver uma crise. A gota é uma doença terrível que provoca dores muito fortes nas articulações. Eu tenho um amigo, ele sofre de gota. E ele sempre me fala, eu procuro manter a calma. Em casa, na rua, no local de trabalho, procuro ser calmo, tolerante, porque quando eu perco as estribeiras, quando eu me irrito, logo a gota ataca. É a pressão que você exerce. Que pode ser uma pressão espiritual, pode ser uma pressão da nossa própria alma, né? Quando nós perdemos o controle. Na atualidade, os cientistas materialistas vêm desenvolvendo uma ideia muito curiosa, muito interessante,
falam a respeito do TOP, que é uma sigla que envolve os lóbulos temporal, occipital e parietal, aqui na parte posterior do cérebro, é o TOP. A novidade é a seguinte: os cientistas dizem que o TOP é uma personalidade que coabita conosco na intimidade do nosso cérebro. É como se tivesse um inquilino no cérebro. Eles dizem isso para justificar o fato de termos pensamentos que ficam bailando na nossa cabeça, independente de um exercício da nossa vontade. Eles falam, é o TOP que conversa conosco. Se você prestar atenção, você entrará em contato com o TOP. Ele conversa com você pelos condutos do pensamento. Curioso. Esses cientistas voltados para o lado material da vida estão tentando justificar, assim, a influência dos espíritos, porque é pelo conduto da mediunidade que todos nós temos que recebemos o pensamento dos espíritos. Isso está perfeitamente caracterizado na questão 460 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a par dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que sejam sugeridos? Diz o mentor, vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um só tempo com relação ao mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles tendes de mistura os nossos com os vossos pensamentos. Da incerteza em que vos vedes é que tendes em vós ideias contrárias a se combaterem. Está bem claro na questão abordada por Kardec, na explicação dos espíritos, que pegamos o pensamento dos desencarnados pelos condutos do nosso próprio pensamento. Daí a confusão, às vezes você não sabe o que é dele, o que é seu, o que é do espírito. Agora, no propósito de reduzir todos os fenômenos mediúnicos a simples manifestações anímicas, os cientistas materialistas inventam a ideia do TOP. Não é um inquilino que está no nosso cérebro, que conversa conosco, tem independência em relação a nós. A mesma coisa acontecia e ainda acontece com os parapsicólogos materialistas, que desenvolvem a ideia do inconsciente. Seria uma espécie de TOP, um Deus que há dentro de nós, capaz de realizar prodígios, de responder a qualquer pergunta, desde que haja uma resposta em algum lugar do universo. Então pega o médium, ele entra em transe, faça perguntas a ele, como Kardec fazia perguntas. Então diz o cientista materialista, não, se a resposta estiver em algum lugar, o inconsciente vai buscar e responde. Carlos Embaçaí, que foi um grande escritor e polemista espírita, de saudosa memória, ele tinha uma expressão muito interessante a respeito dessa ideia dos cientistas materialistas. Ele dizia assim, esse inconsciente, ele é muito velhaco, é um grande mentiroso, porque quando ele se manifesta, ele nunca diz que é o inconsciente do médium, ele sempre se apresenta como sendo uma outra pessoa. Sempre uma personalidade que está se manifestando. Ele nunca fala, aqui é o inconsciente do médium que está se manifestando. Velhaco, dizia Carlos Embaçaí. Agora, há um problema a ser levantado em relação a essa influência do inconsciente, ou mais modernamente, a influência do TOP. E quando o TOP se põe contra nós, e quando ele nos agride, e quando ele nos leva à depressão, a pensamentos negativos, a impulsos desajustados, a iniciativas não compatíveis com a razão? Como é que nós podemos explicar isso? Como explicar que um inquilino que mora de graça na casa mental se põe contra o dono da casa? Por que o TOP se põe contra nós? Por que ele nos agride? Por que ele quer nos infelicitar? Não tem lógica isso. Se ele nos levar à morte, ele vai morrer também, ele não vai ter onde ficar. Também os cientistas não sabem explicar porque o TOP, de vez em quando, ele se põe contra o proprietário da casa cerebral. Temos que procurar também no Espiritismo. A doutrina é bem clara, no capítulo 23. E o Livro dos Médiuns, Kardec realiza um importante estudo a respeito da obsessão, a influência exercida pelos maus espíritos. E ele classifica a obsessão em 3 categorias distintas: a
a obsessão simples, em que nós somos perturbados por ideias infelizes, a fascinação em que nos convencemos dessas ideias, o que acontece hoje com muitos médiuns que estão veiculando fantasias como se fossem revelações, e a subjugação, em que há um total domínio do obsessor sobre o obsidiado, naquele momento em que ele atua, como acontecia com o menino. O menino estava num processo de subjugação. O espírito derrubava em subjugação. Isso acontece com muitos doentes mentais que estão internados nas casas de saúde, nos hospitais psiquiátricos, sob influência de processos de subjugação, domínio exercido pelos espíritos inferiores. Agora, os cientistas também não sabem como podemos nos livrar dessa influência. Como é que eu posso neutralizar o top quando ele está me aborrecendo ou me sugerindo ideias infelizes? Como é que eu faço? Também os cientistas não sabem dizer. Mas o Espiritismo também nos explica. Na questão 469 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta cuja resposta deve ser sempre reiterada no centro espírita. Dirigente de reunião pública deve falar sempre dessa resposta do mentor espiritual, a questão proposta por Kardec. Isso é fundamental. Kardec pergunta: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Responde o mentor: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Só isso. Praticando o bem e confiando em Deus. Por que que nós precisamos praticar o bem e confiar em Deus para nos livrarmos de influências espirituais inferiores, para nos livrarmos de processos obsessivos? Porque os espíritos inferiores nos influenciam atendendo ao fator sintonia, nós sintonizamos com eles. Para que eu me livre de espírito obsessor, não é uma questão de afastá-lo. Porque se afastar o espírito obsessor, vem outro, afasta o outro, vem outro. É como espantar moscas, nós temos que curar da ferida. E para que eu me livre de espírito obsessor em definitivo, eu tenho que melhorar o padrão vibratório. Então não é que o espírito seja afastado, eu me afasto dele, melhorando o padrão vibratório. Vou melhorar como? Praticando o bem e confiando em Deus. A prática do bem, na questão 860 de O Livro dos Espíritos, é o objetivo único da vida. Isso causa até uma certa estranheza nas pessoas. Mas como o objetivo único da vida? Porque o amor é a lei suprema de Deus. Nós estamos aqui para aprender a amar. E aprender a amar com a prática do bem. A prática do bem é o amor em movimento. Quando eu pratico o bem, eu estou movimentando o amor, estou assimilando o amor, estou realizando o amor em minha própria personalidade. Então, a prática do bem é a confiança em Deus, que nós já falamos. Se eu confio em Deus, beleza, é o guarda-chuva que eu abro, que me protege de influências espirituais inferiores. Então, seria por aí. Você quer se livrar de espíritos obsessores? Você está frequentando o centro, tomando passe, não está melhorando? Será que você está seguindo essa orientação? Você está praticando o bem o tempo todo, de manhã, à tarde, à noite? Praticar o bem para a família, para o necessitado, praticar o bem no local de trabalho. E praticar o bem é uma coisa simples. Jesus nos ensinou: faça ao semelhante o bem que você gostaria lhe fizessem. Isso é praticar o bem. Coloque-se sempre no lugar do outro. Faça pelo outro o que você gostaria que lhe fizessem se você estivesse naquela situação. Confiar em Deus, já falamos. Ter a certeza de que Ele é o nosso Pai, que nos conduz, que nos protege. Então, quer se livrar de obsessão? Você anda perturbado? Meu filho, pratique o bem o tempo todo e confie em Deus. Os cientistas materialistas desenvolvem na atualidade ideias muito interessantes sobre o cérebro. É bom destacar que o cérebro, o século XXI está sendo chamado século do cérebro. Modernos instrumentos de pesquisa permitem uma avaliação total do cérebro. Hoje o cérebro é devassado. Nós temos ideias de como funciona o cérebro. Os cientistas fazem uma avaliação completa pela tomografia computadorizada, sobretudo pela ressonância magnética, que permite você ver o cérebro em funcionamento. Então, hoje, há um estudo muito aprofundado. No mundo todo, estuda-se o cérebro. E com base nesse estudo do cérebro,
desenvolve-se pela ciência materialista a ideia de um paralelismo neuropsicofísico. Isto é, nós somos o nosso cérebro. Então, os cientistas chegam à conclusão de que você é o seu cérebro. De acordo com a combinação de elementos hereditários, está tudo registrado no seu cérebro, a sua vocação, o que você vai fazer, doenças que você vai ter, a tendência para determinados vícios, a facilidade para determinadas atividades ou a dificuldade para outras. Literalmente, nós somos o nosso cérebro, dizem os cientistas. E com base nessas pesquisas, desenvolvem-se hoje ideias muito interessantes. Um cientista desenvolveu a ideia de que a infidelidade conjugal é fruto de um arranjo da natureza para preservar as espécies. Então, o cidadão é levado a prevaricar, a cometer adultério, porque quanto maior a promiscuidade sexual, maior a possibilidade de nascerem crianças, favorecendo a perpetuação da espécie humana. Essa é a ideia do cientista. Então, eu imagino o marido que está sendo acionado pela esposa que quer o divórcio litigioso diante do juiz. Senhor juiz, diz ele, eu amo a minha esposa, adoro os meus filhos, jamais pensei em me separar, mas é o meu cérebro, senhor juiz. Ele é que me leva a pular a cerca. Eu não quero, mas o cérebro obriga. Bem, com base nessa ideia, nós podemos justificar qualquer comportamento antissocial. Eu imagino o ladrão diante do juiz. Senhor juiz, eu sou um homem temente a Deus. Eu sei que é pecado roubar. Eu não posso prejudicar o próximo. Mas são os meus neurônios, lá da profundeza do cérebro, os neurônios gritam o tempo todo, roubar, roubar, roubar. E eu não resisto. Diz o bebum, meu cérebro é uma esponja etílica. Se não a inundo com água que passarinho não bebe, ele não me dá sossego. Então, beleza, justifica-se qualquer tipo de comportamento humano, dizendo, meu filho, está tudo no cérebro, o cérebro é que comanda, é ele que me faz fazer as coisas erradas. Isso é uma lástima. E é um prato cheio para aqueles que combatem o espiritismo. Como se o espiritismo cultuasse outro Deus que não o Pai comum de amor e misericórdia revelado por Jesus, ou outro ideal que não o bem de todos os homens. Vejo pessoas que combatem o espiritismo de outros credos, o religioso fundamentalista, que acha que só a religião dele que é certa, combatendo o espiritismo, dizendo, está vendo, o espiritismo fala que nós somos o fruto do nosso passado, no processo reencarnatório. Que reencarnação? Isso é bobagem, está tudo no cérebro, é tudo fruto do nosso cérebro, a nossa maneira de ser, as nossas tendências, está tudo obedecendo a esse paralelismo neuropsicofísico. É interessante que esses nossos irmãos não percebem que para combater o espiritismo estão entrando no materialismo. Isso é teoria materialista. E pergunta se Deus está sujeito à biologia. Então Deus pega os elementos hereditários e os joga como quem joga dados, e dependendo do resultado da combinação, vai nascer um santo ou um facínora, um gênio ou um retardado mental, um virtuoso ou um vicioso, um atleta ou um paralítico. Afinal, Deus está sujeito à biologia ou a biologia é um instrumento de Deus? Temos que decidir isso. O cérebro é o agente ou é o gerente do espírito? Olha, é uma boa questão. O nosso cérebro é que gerencia a nossa vida ou ele é apenas um agente do espírito no processo reencarnatório? Falta àqueles que combatem o espiritismo o cuidado, a honestidade elementar de estudar a doutrina. Tenho tido o desprazer de ler folhetos e livros até de pessoas de outras religiões, os fundamentalistas, atacando o espiritismo.
mas revelando uma profunda ignorância dos princípios espíritas. Isso não é aceitável. Se queremos combater uma ideia, nós temos, em primeiro lugar, elementarmente, que conhecer essa ideia. Como é que o cidadão vai atacar o espiritismo se não lê, se não estuda, se não vê aquilo que o espiritismo nos apresenta? E se aqueles que combatem o espiritismo, falando do paralelismo neuropsicofísico, para justificar o comportamento, a personalidade do indivíduo, se dessem ao trabalho de estudar a doutrina, particularmente o Livro dos Espíritos, verificariam que a resposta a essa dúvida está na questão 370 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a personalidade do indivíduo, a sua maneira de ser, as suas tendências, a sua moral, o seu comportamento irregular, estaria tudo sujeito ao cérebro, se as faculdades morais e intelectuais são decorrentes da combinação cerebral. E o mentor espiritual fala que nós não podemos confundir efeito com causa. Não é o cérebro que faz as faculdades morais e intelectuais do indivíduo, é o espírito que faz as condições morais e intelectuais, refletindo-se no processo reencarnatório, dando origem ao cérebro do cidadão como ele é. Nosso cérebro, ele é o agente do espírito, ele reflete o espírito, ele não condiciona o espírito. Não sou condicionado pelo cérebro. Na verdade, o cérebro reflete o que eu sou. Quando reencarnamos, na combinação de elementos hereditários, nós trazemos o nosso histórico do passado no perispírito. E é o perispírito que vai influenciar a combinação de elementos hereditários para que tenhamos um corpo físico compatível com as nossas necessidades. Dr. Hernani Guimarães Andrade, grande parapsicólogo espírita de saudosa memória, morou durante 13 anos, os últimos 13 anos de vida em Bauru. Lá fundou uma escola de espiritismo científico no Centro Espírita Amor e Caridade, que existe até hoje. Dr. Hernani desenvolveu a teoria do MOB, o modelo organizador biológico. Então ele fala o seguinte, que o nosso perispírito, o corpo espiritual, é o modelo, é o molde da forma física. Então, quando nós reencarnamos, aquilo que está no nosso perispírito vai influenciar a formação ou a combinação dos elementos hereditários, de maneira que tenhamos exatamente o corpo compatível com as nossas necessidades. Quando vamos fazer construir uma casa, nós usamos os tijolos. Então, no processo reencarnatório, os tijolos são os elementos hereditários que os pais fornecem. Agora, o tamanho da casa, se vai ser um casebre ou um palacete, vai depender da planta. E quem faz a planta é o dono da casa, que é o espírito. E a planta está no perispírito. Então, a combinação de elementos hereditários, ela vai acontecer a nível de perispírito. É a influência do perispírito que vai fazer essa combinação para que tenhamos um corpo exatamente compatível com as nossas necessidades. Então, esse paralelismo neuropsicofísico só existe para uma conceituação materialista, porque, na verdade, o nosso cérebro apenas reflete as tendências e as necessidades do nosso espírito. Um exemplo mais simples ainda que o Dr. Hernani nos oferece, que eu acho muito interessante, ele fala o seguinte, você pega limalha de ferro é o ferro quase em pó, e coloca em cima de uma folha de papel. Pega a limalha, coloca aqui em cima. Daí põe um ímã por baixo. O que vai acontecer? A limalha de ferro vai se movimentar em cima, atendendo ao campo magnético do ímã. E de acordo com esse campo magnético vai formar um desenho. Esse exemplo é perfeito, doutor Hernani. Exatamente o que acontece. O nosso perispírito é o ímã. A limalha de ferro são os elementos hereditários, de maneira que nós tenhamos exatamente o corpo correspondente às nossas necessidades. As nossas fragilidades físicas, as doenças, aquilo que vai aparecer ao longo da vida, na maior parte das vezes está tudo impregnado no perispírito, refletindo-se no corpo físico, dando origem às nossas tendências, à nossa maneira de ser. A dúvida que levantam aqueles que têm dificuldade para aceitar a ideia é com relação ao esquecimento do passado.
Tudo bem, eu tenho o corpo compatível com as minhas necessidades, vou ter doenças e problemas, dificuldades compatíveis com aquilo que eu tenho que atravessar, mas e por que eu esqueço o passado? O cidadão que vai cumprir pena na prisão, ele sabe sempre por que ele está na prisão. Até um elemento para ele se acomodar àquela situação e não se debater. Agora eu estou sofrendo, eu tenho uma doença grave, eu tenho problemas, eu tenho limitações, e eu não sei por que estou sofrendo isso. Então, o esquecimento do passado não é compatível com a justiça divina, diz a pessoa. É compatível, sim. Na verdade, eu diria que é compatível com a misericórdia divina. Esquecer o passado é uma misericórdia de Deus, permitindo-nos uma bolsa de estudos na escola da reencarnação, sem a lembrança do passado, para que superemos paixões e fixações que determinaram nossos fracassos no passado. Se você lembra em plenitude o que fez e o que era, você vai reincidir nos mesmos erros. Esquecendo, você tem a chance de mudar. Um detalhe importante: nós já vivemos multifárias existências na carne. Já moramos na Ásia, moramos na África, moramos na Europa, hoje estamos na América do Sul, já fomos o branco, o negro, já fomos o homem, já fomos a mulher, já morremos crianças, já morremos adultos, já morremos velhos, já passamos múltiplas reencarnações. Agora imaginem se nós tivéssemos a lembrança total de todas essas experiências, nós não resistiríamos, acabaríamos endoidecendo. Quando uma pessoa lembra da existência passada, há casos de regressão de memória espontânea. O cidadão lembra espontaneamente da vida passada. Isso é um tormento para ele. Precisa até fazer tratamento psiquiátrico, porque essa justaposição de duas existências é um negócio complicado. Agora imaginemos dezenas de existências convivendo entre si, lembranças paralelas, nós não resistiríamos. Então é uma misericórdia de Deus. Agora nós aprendemos pela lei de causa e efeito e pela reencarnação. As existências na carne vão se repetindo e nós vamos sempre colhendo as consequências do que fizemos de errado no passado para aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer. E aprendemos também por uma questão de condicionamento. Somos condicionados pelas próprias experiências. Ivan Pavlov desenvolveu, no início do século passado, uma teoria muito interessante que nos permite entender bem o processo de nossa evolução. Ele fala dos reflexos condicionados, que funcionam no processo reencarnatório. São reflexos que nós desenvolvemos, ou que o indivíduo desenvolve a partir de determinados estímulos. Ele descobriu os reflexos condicionados fazendo experiências com cães. Ele percebeu que os cães salivavam ao receber o alimento. Quando você pega o cão que está faminto, ele dá o alimento, ele saliva. É uma reação natural do organismo e a saliva, inclusive, prepara, favorece o processo digestivo. Então, é só reparar, um animal muito faminto, um cão, você dá o alimento, ele saliva. Então, o que Pavlov fez? Ele decidiu fazer uma experiência. Ele tocava uma campainha e em seguida ele dava o alimento para os cães. E assim ele foi repetindo. Tocava a campainha e dava o alimento. Até chegar ao ponto em que bastava tocar a campainha para os animais salivarem. Eles já tinham assimilado o reflexo condicionado. Intuitivamente ou inconscientemente, eles percebiam que toda vez que tocava a campainha, vinha o alimento em seguida. Por isso eles salivavam. Já salivavam independente de ver o alimento, condicionados pela campainha. Esse é o reflexo condicionado. Para entender bem isso, vamos lembrar uma história interessante de um zelador de uma casa paroquial que detestava gatos. E o problema dele é que na casa paroquial havia muitos gatos e o padre amava os bichanos. Então ele não tinha como livrar-se deles. Um dia, ele leu sobre a teoria dos reflexos condicionados e decidiu fazer uma experiência com os gatos para ver se livre deles. Ele preparava uma lauta refeição de sardinha, que é o alimento preferido dos gatos, chamava a gataiada toda, tinha uns 20 bichanos, lá para o pátio, punha a sardinha, os gatos começavam a comer, e ele, quando os gatos estavam no meio da refeição, ele pegava um chicote e falava alto e bom som:
Deus seja louvado. E mandava ver em cima dos gatos. Escorraçava os gatos a chicotada. Os gatos ficavam apavorados. E ele repetiu essa experiência várias vezes. Né? Dava o alimento, Deus seja louvado, e manda ver em cima dos gatos. Até chegar o momento em que bastava ele falar Deus seja louvado, e a gataiada fugia apavorada, porque havia assimilado o reflexo. Depois do Deus seja louvado, vem lambada. Quando ele sentiu que os gatos já estavam bem condicionados, ele procurou o padre. Padre, eu creio que estamos com um problema envolvendo os gatos. Que problema é esse, meu filho? Eu acho que os gatos aqui da paróquia têm alguma coisa a ver com o demônio. Mas o que é isso, meu filho? Gatos são filhos de Deus? Mas esses eu acho que são filhos do demônio. Mas por que você está falando isso? Porque toda vez que eu evoco o nome de Deus, eles fogem apavorados. Deve ser coisa do demônio. Ah, não acredito. Só vai ver. Levou o padre até o pátio. Você viu a sardinha. Os gatos começaram a comer. Daí ele falou bem alto: Deus seja louvado. Gataiada fugiu apavorada. E foi assim que ele se livrou dos gatos, convencendo o padre de que eles tinham alguma coisa a ver com o demônio. Pois bem, meus amigos, é assim que nós vamos aprendendo. Imaginemos uma jovem promíscua, dada a aventuras no campo do sexo, que não leva a vida a sério, ela engravida, aborta, faz vários abortos, né? Provoca desajustes terríveis nos centros genésicos. Nós sabemos que o aborto é um crime inominável que se comete. E ela provoca desajustes no centro genésico, quando ela desencarna, vai para o umbral, sofre muito as consequências da sua inconsequência aqui na Terra. E quando ela reencarna em processo de reparação, ela naturalmente vai trazer desajustes nos centros genésicos que vão se refletir no corpo físico, dando origem a vários problemas. Ela poderá ter frigidez sexual, esterilidade, fibromas, câncer nos órgãos genésicos, infecções renitentes, uma série de problemas, são resultantes do que ela fez no passado e que vão atuar por reflexo condicionado como motivação para ela mudar de atitude. Ela, por reflexo, ela vai começar a sentir que aquele tipo de comportamento do passado não é interessante para ela. Ela não saberá definir por quê, mas sofrendo as consequências, por reflexo, ela perceberá: não, esse tipo de comportamento não me serve, não sei por quê. Ela tenderá a ser mais comedida, principalmente em vidas futuras, porque ela recebeu a consequência do que ela fez de errado e o reflexo, ela sente que esse tipo de comportamento não é interessante. É assim que nós aprendemos, que nós evoluímos. Lei de causa e efeito associada à reencarnação e com a utilização dos reflexos condicionados, para que nós aprendamos realmente o que serve, o que não serve, o que é bom e o que não é bom para nós. Mas um detalhe importante que devemos levar em consideração, meus amigos: nós não temos necessariamente que passar por caminhos espinhentos para saber que eles machucam os nossos pés. Nós podemos eleger melhores caminhos, onde não haja espinhos. Deus tem sido muito generoso conosco neste particular. Desde as culturas mais remotas, os países mais antigos, sempre vieram missionários, mensageiros, mostrar os bons caminhos, no campo da filosofia, no campo da religião, mostrando como é que você pode transitar pela terra sem seguir por caminhos espinhentos que vão machucar os seus pés. E em determinadas situações, ao longo dos tempos, a humanidade atinge um estágio de evolução que permite, quem fala isso é Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que permite que venham revelações que não servem para um povo, mas para todos os povos, que não servem para uma época, mas para todas as épocas. E segundo Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira revelação que nós tivemos, nesse particular, mostrando-nos os bons caminhos, veio com Moisés na tábua dos 10 mandamentos da lei, e pode ser sintetizada essa tábua em poucos mandamentos. O que nós devemos fazer? Não matar, não roubar, não trair, não mentir, não cobiçar, não levantar falso testemunho, não cometer adultério. É a revelação do não, a demonstração de que os nossos direitos terminam onde começam os direitos do semelhante.
Então essa é a revelação mosaica, que consubstancia os princípios da justiça. Os meus direitos terminam onde começam os direitos do próximo. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não prejudique ninguém. Revelação da justiça. Mais algum tempo e a humanidade atingiu um estágio que permitiu receber a segunda revelação que veio com Jesus, a revelação do amor. Em Moisés, o que não fazer. Em Jesus, o que fazer. Amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. É a revelação do amor, que determina que façamos ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Vejamos que as duas revelações se harmonizam. Com Moisés, o que não fazer. Com Jesus, o que fazer. E vem a revelação posteriormente do Espiritismo, segundo Kardec. Em Moisés, o que não fazer. Em Jesus, o que fazer. Com o Espiritismo, por que não fazer ou fazer? O Espiritismo pode ser sintetizado numa única palavra: dever. A justiça em Moisés, o amor em Jesus, o dever no Espiritismo. A doutrina espírita nos oferece uma ampla visão das realidades espirituais. Mostra-nos de onde viemos, por que estamos na Terra, por que sofremos, equaciona os problemas humanos, nos dá uma noção do que nos espera ao desencarnarmos. Então, de repente, você não praticar o mal, como sugere Moisés, e praticar o bem, como recomenda Jesus, deixa de ser um favor que fazemos aos outros, uma simples demonstração de virtude. Não. É a consciência do dever que nos leva a esse tipo de comportamento. O espírita não deve praticar o mal e praticar o bem, não porque ele seja puro e perfeito ou melhor do que os outros, mas porque ele é esclarecido de que esse é o caminho. Então é a consciência do dever que nos leva a tentar melhorar o nosso padrão de comportamento, a nossa maneira de ser. Agora, um outro assunto, meus amigos, para encerrar, para o qual eu chamo a atenção dos evangelizadores e dos pais de crianças pequenas. Um cientista estudioso do cérebro, usando esses recursos de ressonância magnética, essas análises que são feitas hoje da massa encefálica, ele chegou à conclusão de que tinha uma forte tendência, estava nos seus registros cerebrais, que ele seria um psicopata. Mas ele não era um psicopata. E um repórter, conversando com ele, perguntou: por que o senhor, que diz que nos seus registros cerebrais está que seria um psicopata, o senhor é um homem calmo, tranquilo, respeitador dos semelhantes? Por que isso não aconteceu com o senhor? A resposta desse cientista eu acho maravilhosa, emocionante. Ele diz assim: creio que é porque eu tive uma infância muito feliz. Eu fui muito amado pelos meus pais. Eles me deram muito carinho. Então eu acho que foi o amor de meus pais que neutralizou as tendências registradas no meu cérebro. Olha que beleza, gente. Isso é bem compatível com a questão 383 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que o homem passa por uma infância tão prolongada. É o animal que tem a infância mais prolongada, né? Até os 7 anos, o espírito está adormecido, acordando. Dos 7 aos 14, ele está na plena dependência dos adultos. Depois dos 16 é que ele vai começar a tocar a própria vida. Por que, pergunta Kardec, essa infância tão prolongada? A resposta do mentor espiritual é muito importante. Diz ele assim: porque nesse período, o espírito reencarnante é sensível à influência que receba de seus pais, passível de modificar as suas disposições, a sua maneira de ser, ajudá-lo a superar as suas limitações, para o que devem contribuir os encarregados da sua educação. O mentor está dizendo, até os 7 anos, principalmente, e um pouco até os 14, o nosso filho, ele pode ser um psicopata, mas nós podemos mudar isso, podemos mudar, dando-lhe amor, carinho, orientação, preparando-o para a vida. É por isso, diz o mentor espiritual, que a criança tem um período tão prolongado de infância. Nesse período nós podemos mudar. Os
pais têm que levar os filhos para aulas de evangelização, seja católico, evangélico, leva. A criança tem que aprender rudimentos de religião já com 2, 3 anos. Conversar com a criança. Em casa, fazer o evangelho no lar, beleza, uma prática que vai se desenvolvendo no meio espírita. Evangelho no lar, gente. Conversar sobre Jesus. E eu não sei se vocês já repararam, mas nós temos um certo constrangimento de falar em Jesus fora dos círculos religiosos. Quem é que lembra uma parábola evangélica num bate-papo informal no local de trabalho, ou numa reunião social, ou quando surge um problema qualquer fora de casa? Quem é que lembra de uma parábola evangélica? Jesus ensinava assim, sobre aquele problema que está existindo. Quantas soluções nós encontraríamos para a vida transitória, a vida de relação aqui na Terra, se lembrássemos sempre das parábolas de Jesus, os ensinamentos do Mestre. As pessoas têm constrangimento de falar em Jesus, como se Jesus tivesse falado de coisas transcendentes do céu. Quem fala de coisas transcendentes do céu é o Espiritismo. Jesus falava de coisas da terra. Todos os seus ensinamentos, as suas parábolas, os seus exemplos, reportam-se à vida de relação, à vida aqui na terra. E nós temos que conversar com os filhos, evangelho no lar, habituar os filhos a raciocinar sob o ponto de vista evangélico. As pessoas não raciocinam como cristãos. Podem dizer que são cristãos, mas nem conhecem o evangelho. Como é que vai raciocinar como cristão? A criança tem que aprender desde cedo, receber os exemplos dos pais, mas a orientação, conversar sobre Jesus o tempo todo, no evangelho no lar, nas aulas de moral cristã, para que a criança vá se habituando a raciocinar como cristão. Podemos perfeitamente constatar isso observando o adolescente, a criança e nós mesmos. Será que em todos os momentos de nossa vida nós raciocinamos como cristão? Sempre lembrando alguma coisa, porque Jesus sempre ensinou coisas do dia a dia. Para qualquer situação, para qualquer dificuldade, tem uma passagem evangélica, tem uma orientação de Jesus. Mas para que eu me habitue a pensar como cristão, eu tenho que conhecer o evangelho, estudar. E, sobretudo, em relação aos nossos filhos, lembrem a expressão do cientista: eu recebi muito amor no lar. É dar muito amor para os filhos. Eles têm que se sentir protegidos, amados e orientá-los com relação ao evangelho. E se algo posso acrescentar em relação ao assunto, eu diria o seguinte: apresentemos aos nossos filhos, com muita clareza, uma grande mestra da nossa vida. Uma mestra severa, dura, durona mesmo, muito brava, mas uma mestra muito eficiente, que todos nós temos, que nos acompanha. Essa mestra tem que ser apresentada aos nossos filhos, eles têm que saber dela. E quem nos apresenta essa mestra é José Petitinga, notável lidador espírita baiano, já desencarnado. Ele, em vida, escreveu um poema onde ele nos apresenta a grande mestra. E diz assim: quando nasci, nasceste. Anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste. Juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces minhas fraquezas, meus desejos, tudo. És tu que arrancas de minha alma as preces, tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora a luz do sol, em plena escuridade. Se acaso o riso incauto vem de mim se aproximando, teu vulto ameaçador também diviso ao lado seu os passos lhe espreitando. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo que me segue e me procura, tudo em mim tem a marca de teu selo, ideias, sensações, amor, ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, se os espreitas, rancorosa e fria, e negas aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu que tanto me acabrunhas? Quem és? Se me acompanhas como amante, por que cravas as longas unhas no peito meu sem forças arquejante? Quem és?
bem sei quem és, bem sei quem és. És a dor inexorável, és a estrela polar de minha vida, és minha companheira inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar do mal, o bem surgir triunfante, me deixarás dizendo, amigo, avante, pode seguir sozinho, agora és puro. Jesus nos abençoe.